Paz seja convosco, família. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Disse Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que essa mulher teve de tão importante ao ponto que Jesus menciona ela na Bíblia como um exemplo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Bom, vamos entender esse contexto. A Bíblia menciona no Antigo Testamento, vou colocar o capítulo e o versículo aqui, que Deus já decretou que iria destruir duas cidades, Sodoma e também Gomorra. Só para entender, Sodoma e Gomorra, essas duas cidades Deus já havia decretado que iria destruir as cidades devido ao pecado que havia se multiplicado sobre toda a cidade. E aí, a Bíblia menciona que vai avisar Abraão, que vai destruir a cidade. Sendo que Abraão tinha um sobrinho que morava lá, na cidade de Sodoma e Gomorra. Só que como Deus sabia que Abraão amava muito esse sobrinho, não destruiu logo a cidade de cara. Fez questão de avisar Abraão, que a Bíblia menciona que Abraão foi chamado de amigo de Deus, ao ponto que Abraão começa a, interceder pela vida de Ló, de uma forma inteligente. Ele fala: Deus, se houver 50 justos naquele local, o Senhor destruiria mesmo assim? Não. Se houver 50 justos lá, eu não destruiria, mas não tem nem 50 justos. Aí ele abaixa a proposta para 40 justos. Deus, se houver 40 justos, o Senhor destruiria aquela cidade? Não, não destruiria se houver 40 justos. Mas não tem nem isso lá. E aí ele abaixa para 30, 20, e se houver pelo menos um justo, e a Bíblia menciona que Deus dá a entender que não vê que há pelo menos um justo naquele local. E Deus tem a ideia, assim, de destruir aquele local. Por quê? Foi claro que ele diz que o pecado havia se multiplicado, se tornou abominável aos olhos dele. Então ele teve essa decisão, que não queria mais que aquele local se propagasse, que multiplicaria, alcançando talvez outros lugares. Detalhe, ele entende o coração de Abraão e envia anjos até aquele lugar para tentar resgatar o sobrinho, que foi criado como se fosse um filho. Só que o que me chama a atenção é que quando Deus envia os anjos até o local e começa a fazer a retirada de Ló, da esposa e das filhas de Ló, das duas filhas, e fala a seguinte frase, dá a seguinte ordem: haja o que houver, não olhe para trás. Interessante. Não olhe para trás. Siga em frente. E aí fala a Escritura Sagrada que eles começam a caminhar e ir em direção a uma possível montanha. Escute. Todos eles entenderam que não era para olhar para trás. Ló, as filhas. Mas só que teve uma dessas pessoas que, mesmo entendendo que não era para olhar para trás, ela dá uma olhadinha para trás. A Bíblia fala que foi a mulher de Ló. Não cita o nome dela. No livro de Mateus, Jesus cita ela aos seus discípulos e a toda a humanidade. Primeiro, ela desobedeceu uma ordem que veio do alto. Uma ordem que Deus já havia estabelecido. Outra, o dilúvio era local. Estava ocorrendo um dilúvio local, não um dilúvio global. O dilúvio era apenas naquele local. Detalhe, Deus dá uma direção para ir em algo novo, olhar para frente. Vou trazer uma analogia para os tempos de hoje, para a sua vida e para a minha vida. Existem coisas que estavam te prejudicando. Talvez você que esteve preso em um relacionamento entre homem ou mulher no passado, que te feriu,
que te prejudicou, que de alguma forma te paralisava, só te jogava para baixo, não olhe para trás. Se você saiu já dessa circunstância, se você viu que não tinha mais conserto, você seguiu em frente. Não olhe mais para trás, senão isso pode gerar dor, pode abrir a ferida que já estava cicatrizando. Se de repente era algum trabalho que você esteve executando em uma área de serviço que talvez não deu certo, estou falando em empresas ruins, não em empresas boas. Talvez alguma empresa ruim, ou alguma pessoa, um chefe, né, ruim, te prejudicou de alguma forma, te mandou embora de forma indevida, né, criou uma contenda, uma história que não era verdade. O que acontece? Não mate o mal fazendo o mal. Deixa quieto, não olhe para trás, para que não venha abrir essa ferida novamente, para que você não venha gerar em si sentimentos ruins. Se talvez você que está desigrejado, estou falando de pessoas que não vão em igreja nenhuma já faz tempo, ela não vai em nenhum tipo de igreja, porque de repente um líder ou uma líder, né, ou um pastor, uma pastora, não sei quem que foi, que pode ter ocasionado alguma palavra que liberou na sua vida que te machucou, ou alguma outra entidade religiosa aí, instituição religiosa, que você esteve e acabou te machucando com alguma palavra, alguma atitude, e de repente você nunca mais pisou numa igreja. De repente você falou, não quero mais saber de igreja, não quero saber disso, tal. A igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas, assim como eu e você. É um lugar que você vai e você se sente abastecido com a palavra de Deus, que Deus usa, muitas das vezes, quem está pregando. Quem está louvando e adorando ao Senhor ali, as canções, fortalece o nosso ser. Nós necessitamos de estar unidos a um corpo, a uma igreja local física também, que é um dos lugares que Deus ordena a sua bênção, é um dos lugares que Deus libera a sua unção, é um dos lugares que Deus recarrega as nossas baterias espirituais, por assim dizer. Então, volte a congregar em uma igreja, para você que estava afastado, para você que já teve uma experiência com Deus, já sentiu que isso era tão bom, volte a reacender essa chama do primeiro amor, que pode se tornar até muito maior a glória da segunda casa do que a primeira. Para você que se machucou com algum ente da família, algum querido ali que te traiu de alguma forma, ou algum negócio que não deu certo, seu sócio te passou a perna, te prejudicou de alguma forma, não olhe para trás. Lembra da mulher de Ló. Houve coisas ruins que ocorreram naquela cidade de Sodoma e Gomorra que Deus não queria que eles voltassem atrás. Por quê? De repente você olhar para trás pode gerar um gatilho mental e despertar às vezes assim, você fala, nossa, teve partes que foi boa ali. Mas e as partes que foi ruim? Teve coisa que foi mais ruim do que bom. Pode até acontecer uma coisinha ou outra que foi bom. Por quê? Teve o povo que Deus retirou do Egito. Retirou do Egito, que estava sendo escravizado. Estou pegando um outro contexto da Bíblia. Deus envia Moisés e retira o povo do Egito. Aí estava no livro de Êxodo. Sai do Egito, Deus abre o mar, retira aquele povo que estava sendo escravizado por volta de 400 anos e está ali no deserto. Deus começa a enviar maná. No tempo de frio fica uma coluna quente ali, uma coluna de fogo ali a noite que era fria demais, a noite era fria demais e o dia era quente demais. O dia que era quente demais, ficava uma nuvem só naquele local, protegendo o povo, uma sombra. Então Deus cuidava de dia e de noite. E sabe o que o povo fala ainda para Moisés? Estávamos saudados com aquelas cebolas lá do Egito. Estávamos saudados de algumas coisas que aconteciam no Egito. O Egito foi um tempo de escravidão. Você que prefere ficar escravizado, recebendo apenas migalhas de pão, por assim dizer, ou você prefere desfrutar do novo de Deus? O novo de Deus está na sua frente, adiante, do que você ficar olhando para trás, preso no passado. Seja grato às pessoas que te ajudaram, todas. Seja grato aos seus familiares que te ajudaram. Seja grato às pessoas da igreja que te ajudaram. Seja grato aos seus amigos de trabalho. Seja grato aos relacionamentos bons que você já teve, com amizades, entre outras coisas. E não reclame, mas siga adiante. Procure ouvir a voz de Deus,
Deus pode usar pessoas, circunstâncias, situações, mas principalmente a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. E pode usar pessoas também que falam diretamente do altar, quando está pregando o Evangelho de Cristo. Siga em frente. Tenha sua vida de oração ativa. Todos os dias tire seu tempo para falar com Deus, seja de manhã, tarde, noite ou de madrugada. E tenho certeza que Deus vai operar milagres, vai falar de uma forma que você comece a entender, porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para romper em todas as áreas da sua vida. Você nasceu para viver e comer o melhor dessa terra. Guarda essa palavra e não faça como a mulher de Ló, que Deus estava dando livramento para ela e ela resolveu olhar para trás. Esquece o que está atrás. Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, Cristo, que é o autor do meu futuro, das bênçãos que Ele tem para mim e reservada para você. Que Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus.